Alvíceras, alvíceras. Bom, vamos seguir então com o nosso vocabulário de filosofia de Régis de Olivet. A palavra apatia, do grego apatheia, que significa insensibilidade. Palavra formada pelo a privativo, né, o alfa de privação, que significa não, mas pathos, que significa sofrimento, né, ou seja, sentir. Então, não sentir, apatheia. Não sentir é insensibilidade, incapacidade de sentir. Em psicologia patológica, geralmente é o estado no qual o sujeito não reage, senão lenta e fracamente, ou não reage de modo algum aos estímulos físicos ou morais que excitam as pessoas normais. Então, você tem lá no episódio do Chaves, vai lá o Kiko brincar com o Chaves, aí tem lá um martelo, ele pega o martelo e brinca de bater no joelho do Kiko para ver se o Kiko responde, né, como assim, a guisa de reflexo, mexendo o joelho. Aí o humor vem, o humor deriva de quando, ao fazer isso, ao bater com o martelo no joelho do Kiko, o Kiko, em vez de levantar o joelho em que se bate com o martelo, levanta, enfim, a outra perna, né? E aí acaba batendo na chiquinha ou gerando uma situação cômica. Bom, então a apatia é justamente a incapacidade de levantar esse joelho, né? O estímulo involuntário que deriva de bater com o martelo no joelho, que consiste em levantar a perna em que se bate, esse estímulo involuntário não ocorre em quem tem apatia. Do ponto de vista físico, é basicamente o que acontece à pessoa que tem apatia. Ela não sente um estímulo físico. E com relação ao aspecto moral, a mesma coisa. Então, ver uma criança passando necessidade, fome, ver uma pessoa sentindo dor, uma pessoa precisando de ajuda, um animal sofrendo, ou qualquer tipo de situação, e você não se comover, não se condoer daquilo ali, ou até mesmo uma situação nojenta que causa asco, ojeriza, você também não sente, acha que é tudo normal. Então eu posso dar aqui um caminhão de exemplos de pessoas que sofrem em maior ou menor grau de apatia. Por exemplo, a pessoa que faz sexo animalesco, né, com animais, que é a zoofilia, ou os coprófilos, que são pessoas que gostam de comer cocô, né, especialmente no ato sexual, comem cocô, ou até bebem urina, como naquela questão lá do banho o golden shower, né, que é quando você mija na mulher ou no homem, e mija a porra toda e bebe o mijo do outro, essas coisas assim como bondage, submissão e esse tal do BDSM aí, né, BDSM, que tem toda uma série de atos sexuais com sadomasoquismo, dores, né? Eles colocam um monte de coisas para sentir dor, para impingir dor no corpo do outro, ou até humilhação da pessoa, enfiar a cabeça da pessoa na privada e transar com a pessoa. Todo tipo de barbaridade que você pode imaginar e que Satanás já imaginou antes de você, porque foi ele que lhe deu aquilo ali, geralmente. Quando não lhe deu, ele de alguma forma, de maneira indireta, lhe proporcionou assistir e ter acesso àquele conteúdo, e aí você gostou depois, ele bateu palmas. Quer dizer, todo tipo de coisa assim horrenda que você pode ver e que qualquer pessoa natural vai sentir ojeriza. Eu não digo você, a pessoa que tem, não precisa ser você, a pessoa que tem essa apatia, ela não sente. Aí a pessoa ela pode eventualmente nascer assim, mas geralmente a pessoa tem essa apatia quando ela, de tanto ter contato com aquilo vai meio que anestesiando e ela vai achando natural, ela vai achando normal. Estão fazendo isso neste momento, já há algum tempo, com a tal da identidade, toda essa cultura de gênero, entendeu? De ensinar que a criança pode escolher o que ela quer ser, homem ou mulher, fica a critério do freguês.
e tal. Aí se chover ela quer ser homem, se fizer sol ela quer ser mulher. Aí se ficar mormaço ela quer ser uma outra coisa. Daqui a pouco ela volta a ser... Quer dizer, então, tudo isso, né, tem a ver com a apatia, é a insensibilidade, quer física, quer moral, para sentir os desejos, os sentimentos, as emoções, os impulsos sensitivos naturais que qualquer pessoa sentiria. Bom, em história, entre os estoicos, a ausência de paixão, estado de indiferença da alma com relação às coisas sensíveis, em que consistiria a perfeita virtude. E aí você vai ter a ataraxia, né, que é o efeito da apatia. Então, no caso, a pessoa que tem, no mundo estoico, a pessoa que tinha apatia, ela tinha como efeito a ataraxia. A ataraxia é justamente a capacidade, o treino psicológico para não se sensibilizar com as dores, né, com as vicissitudes, com as agruras da vida. Então você tem lá as dificuldades como pobreza, como doença, etc. e tal. E o filósofo estoico ele era treinado para não se desesperar com aquelas dificuldades na vida, né, que todos nós, pelas quais todas nós passamos. Então, o desenvolvimento da ataraxia era um dos propósitos, aliás, o grande propósito do filósofo do filósofo estoico. E a ataraxia é colocada aqui pelo Regis como uma consequência da apatia já explicada anteriormente.